Iniciando nossa sequência de lives agora sobre relacionamento afetivo. Lelê! Esperar o pessoal entrar. Que massa, hein, gente? Esse... O pessoal fala, não tem nada a ver comigo. Tem. Tem sim. Em algum grau tem. Falar que não é sintoma. Então, vamos lá. Esperando o pessoal entrar. Eu trouxe até meus bonecos hoje aqui. Quero mostrar um pouquinho aí, de repente, como funcionam algumas imagens que ficam no nosso inconsciente, né? Que hoje a gente vai falar muito de lugar. E por que o nome Back to Basics, né? Pra gente iniciar aí essa sequência de lives desse mês de junho que teremos. Porque a gente realmente precisa voltar pro básico. Não dá pra falar de relacionamento... Ó, tá aquecendo o cabelo. Boa noite, Gra! Não tem como a gente querer falar desse lugar do relacionamento afetivo saudável, né? Desse amor que leva para o mais, se a gente não está no nosso lugar. Então, é essencial falarmos sobre isso, porque, na realidade, esse amor que leva para o mais, né? Que a gente fala tanto de, eu quero um relacionamento afetivo saudável, né? A gente não fala muito isso, eu quero um relacionamento afetivo saudável, eu quero um relacionamento afetivo saudável. E aí eu peço, o que vocês me falam? O que é um relacionamento afetivo saudável? Vocês têm registro disso? Do que é? Porque a maioria de nós veio aí, né, de relações, muitas vezes com muitos desafios, né? A questão do relacionamento abusivo, né, gente? Isso é um termo novo, vamos falar, né? Se a gente olha para nossa ancestralidade, isso é um termo novo. Então, a gente não tem registro do que é isso. A gente fala, mas às vezes fala às vezes até pelo inconsciente coletivo, sai falando, não sabe nem o que tá querendo. Então, como é que a gente chega nesse lugar? A gente chega nesse lugar no momento que a gente tá no nosso. E aí, para estar no nosso lugar, a gente precisa olhar para quem vem antes. Porque se eu não sei o lugar de quem tá antes, logo eu não sei qual é o meu lugar. Então, para chegar de novo, né, nessa construção, não sei se vocês pararam para ler o calendário ali, de novo a gente vai fazer um caminho, né? Então a gente começa hoje no Back to Basics, entendendo aí o nosso lugar, entendendo como é o nosso olhar para esse relacionamento afetivo que nos deu a origem, que é o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, entendendo a questão de algumas dinâmicas, até de lugar aqui eu vou colocar aqui os bonecos para vocês darem uma olhada nos meus ajudantes nas constelações, né? Quando não são em grupos a gente faz o individual com os bonecos, para vocês verem, olharem as imagens, e isso já tem efeito de constelação, então fica aqui. Uma coisa que eu queria falar, no final, lá na última live, eu vou fazer um exercício sistêmico com vocês, e que vai ser assim, um movimento de solução, acho que para muita gente, porque vamos fazer bem completinho aí, costurando cada um dos temas, e a gente vai realmente traçar um caminho. Então, desde hoje até a última semana do mês, vocês vão ver que a gente vai percorrer um caminho e que cada um dos assuntos tem o seu peso e tem a sua importância, ok? E aí eu também quero falar um negócio. Eu quero falar com pessoas, eu não estou falando aqui né? Eu falo sem palestrinha, eu quero falar com pessoas. Então, troquem percepções comigo, vamos conversando, porque, né, a gente tá aqui realmente por essa troca, eu trago as percepções para vocês, do que eu tenho na minha caminhada aí, como ajudante, como consteladora e como pessoa, como ser humano também, que se relaciona, que já passou por um divórcio, que já teve ex-namorado, que é filha, que é mãe, que é irmã, que é membro de uma família, tem uma ancestralidade tanto quanto vocês. Então, vamos aí interagir, ok? E também queria pedir uma gentileza. Será que vocês podem mandar essa live aí para, de repente, não sei, 5, 10 pessoas que fizer sentido pra vocês, pra chegar esse conteúdo em mais gente, né? Porque não tem como. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, a gente fala do lugar onde há o pleno desenvolvimento do nosso eu adulto. Mas, Jéssica, o que significa isso? Que no relacionamento afetivo a gente tem o pleno desenvolvimento do nosso eu adulto? Ora, quando a gente tá ali na dinâmica pai, mãe, filho, muitas vezes a gente ainda tá na criança.
A gente ainda tá naquele campo de nutrição. No momento em que eu me preencho do meu pai e da minha mãe e eu vou para o mundo e vou me relacionar com as pessoas, eu já no mínimo preciso estar no meu eu adulto, se eu quiser aí, né, um relacionamento que leve para o mais. Aí as pessoas falam assim, então quer dizer que quem está indisponível afetivamente não se relaciona? Claro que se relaciona. As pessoas indisponíveis afetivamente, elas se relacionam. Aí, geralmente são aqueles relacionamentos que a gente tem a concepção, né? Eu recebi muita resposta das caixinhas, foi maravilhoso. E o quanto é curioso observar isso. Tem gente que encara o relacionamento afetivo como troca, como cumplicidade. E tem gente que fala, é desafiador, é angustiante. Então perceba onde que tá esse lugar, né? Como é que tá esse lugar dessa área da sua vida, no seu coração, na sua percepção. Porque por mais que você vire e fale, eu não quero um relacionamento afetivo agora, porque você tá num momento de vida, isso é individual. Mas se causa uma angústia muito grande pensar nessa área da vida, perceba que pode ser um sintoma da sua história. Dizendo, quem é que lá atrás que sofreu muito, que não pôde, que perdeu? É sempre esse tipo de pensamento que a gente precisa ter. Porque se é um movimento desconectado da sua realidade, eu tenho pavor de falar sobre relacionamento afetivo, eu tenho pavor de me comprometer com outra pessoa, de estar com outra pessoa. Cara, pensa, da onde que isso vem? Se isso não é fato de realidade, se não tem nada na minha história, na minha vida que eu, pessoa física, CPF, que tem esse registro tão forte, eu preciso olhar para trás. E a questão de não olhar para trás também, não querer olhar para isso, também é um sintoma. Então, sem mais delongas, gente, back to basics. Precisamos falar sobre o relacionamento afetivo dos nossos pais. Como que é o olhar para eles? Como que vocês olham? Aí eu quero que vocês troquem aqui comigo. Lembra? Não é palestrinha, eu estou falando com pessoas e não para. Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, como você olha para o relacionamento afetivo dos seus pais? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vou ficar esperando respostas. Vamos lá. E obrigada a todo mundo que está entrando. Como é que vocês olham para o relacionamento dos seus pais? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Me contem. Isso é um ótimo exercício de percepção para ver como vocês estão em relação à posição e a lugar. Como que é isso? Me digam. Estou esperando. Dá uma angústia? Dá raiva? Você torce o nariz? Você consegue dizer que tá tudo bem? Como que é isso internamente? Me contem. Desafiador. E o quanto é desafiador também, né, Gra? Se permitir abrir um relacionamento. Às vezes é melhor, né, não se relacionar pelo medo do que pode vir a ser igual, do que de fato se colocar na vida disponível, né? É o que veio pra mim aqui. Então, como a gente olha para o relacionamento dos nossos pais, esse relacionamento que deu a nossa vida, né? Que deu origem à nossa vida, é o que a gente vai projetar nos nossos relacionamentos. É o que a gente vai viver enquanto nossos relacionamentos. Se eu olho para trás e eu torço o nariz, minha mãe não foi mulher suficiente, meu pai foi um abusador terrível. E aqui, quando a gente fala de pensamento sistêmico, a gente não vai colocar ninguém em caixa de bom e de mal. O pensamento sistêmico, ele é amoral. A gente lida com a realidade. A realidade é. E a realidade liberta. E eu acho que todos que querem, procuram um olhar diferente que o pensamento sistêmico pode trazer, querem se libertar dos lugares onde estão. Porque no mínimo não tá gostoso. Não tá fluindo. E aí, falo aqui com propriedade de quem chegou aqui no pensamento sistêmico, veio para o pensamento sistêmico por conta de repetição de padrão de relacionamento. E que olhava para o próprio pai e para a própria mãe julgando muito. Falando, nossa, mas minha mãe não podia fazer alguma coisa em relação a isso? Ah, meu pai, puta, mas que comportamento, né? Aí o que acontecia comigo?
só me relacionava com pessoas que traziam justamente esses padrões que eu tanto julgava pra mim. E aí quando eu vi, eu tava fazendo igual. Hora um, hora outro. Né? Então, se quem me pegou fazendo live aqui, via que 1 hora, ou eu era a pessoa que tinha a cabeça pisada, ou era eu quem pisava na cabeça. De qualquer forma, boa noite, Dé. Isso não é um relacionamento afetivo saudável. Então, de novo, quem é indisponível também se relaciona. Então, o jeito que você olha para o teu pai e para tua mãe, o jeito que você olha para o relacionamento que te deu origem, fato de realidade, o relacionamento do teu pai e da tua mãe deram origem à sua vida, independente de como foi. O seu pai não é o marido da sua mãe e a sua mãe não é a esposa do seu pai. Vocês estão em lugares diferentes. Vamos elucidar isso para ficar mais fácil? E até com falas? Porque eu sei que de primeira pode ficar bem confuso. E eu vou trazer a representação, inclusive do eu criança e do eu adulto aqui para vocês, para que vocês consigam observar como podem ser feitas as dinâmicas. Porque sim, gente, pra gente poder se relacionar, a gente precisa estar no nosso eu adulto. Não adianta. Lembra que tem aquela frase célebre do Joel J, né? Relacionamento, dinheiro e trabalho é para adulto, não é para criança. E assim, tem várias pessoas que com 40, 50, 30 anos aí que ainda estão em postura infantil, porém são pessoas aí maior de 18 anos, né? Então, não quer dizer nada, certo? Então, tô aqui separando meus bonecos, a gente vai fazer uma representação aqui com os bonecos de algumas coisas que acontecem, né? Quando a gente tá nessa caminhada sistêmica aí, a gente se coloca de forma errada no nosso sistema familiar. Lembrando, pensamento sistêmico sempre aplicam-se as 3 ordens. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. Nessa dinâmica que eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente tá falando de dinâmica pais e filhos. Logo, pertencimento, ok, serve da mesma forma. Hierarquia, pelo amor de Deus, né? Eles maiores e nós menores, a gente que não entende isso, muitas vezes. E equilíbrio entre dar e receber aqui funciona de forma diferente de todas as outras relações. Quando a gente fala equilíbrio entre dar e receber, entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Os seus pais deram algo grandioso que é a vida. A vida a gente passa adiante, sendo com os nossos filhos, sendo com o nosso servir, com a força do nosso trabalho, realmente servindo. O que você faz que serve as pessoas, que vai para além de você? Isso é servir a vida. Viver a vida com alegria, para quem tá aí no pensamento sistêmico, a gente fala que é obrigação, com esse fato de realidade de que, para você estar onde você está hoje, com tudo que te cerca, muita gente lá atrás precisou perder, morrer, deixar de viver, passar fome, ficar sem abrigo e tudo mais, para que você hoje esteja aqui me vendo às 15 para as 8 da noite, com uma internet boa e com um celular bacana. Fato de realidade. E tudo que eu falo aqui, gente, eu peço que vocês vejam com muito amor e carinho. Eu tenho um jeito, como diz meu professor de dança, a bicha é bruta, mas é com carinho. Então, é com muita amorosidade, inclusive, tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Alguma coisa que pegar, fica, respira, observa e reflita. Qualquer coisa a gente troca aí percepções na caixinha depois, tá bom? Então, é o seguinte, a gente fala de relacionamento pais e filhos. E aqui, ó, vou baixar um pouquinho aqui pra vocês me verem e verem os bonecos também. Bonecos Playmobil, gente, que é o que a gente usa, são os nossos ajudantes aí nas constelações individuais online. Então aqui, a gente tem a nossa mãe, vou trocar, nosso pai e a nossa mãe, certo? Antes de você entrar na jogada, antes de qualquer coisa, um homem e uma mulher, tão comuns, tão imperfeitos como você, que antes deles tinham aqui seus pais e as suas mães. Então, vocês imaginem aqui o vô e a avó de vocês, cada um dos seus lados. Esse casal tem as suas próprias dinâmicas, vem das suas próprias famílias,
com os seus próprios emaranhados e com as suas próprias humanidades. Aí vem aqui você, fruto desse relacionamento. Transbordar do amor deles. Ah, mas Jéssica, foi só uma noite. Ainda assim, nessa noite, olha que noite grandiosa, foi só uma noite e ainda assim, mesmo que inconscientemente, a força da vida passou adiante. E quando a gente fala de amor, a gente precisa assim, desromantizar a ideia do amor. Ah, amor é aquela coisa épica de novela, não sei o que, não. Gente, amor é a força de vida, amor ágape, aquele amor que vai além de todas as projeções. A gente, no nosso sistema familiar, a gente é emaranhado, a gente nasce no débito que a gente fala, né? Já nasce emaranhado por amor. Amor cego, que a gente fala. O amor que não vê. O amor que não vai para o mais. Então, o que acontece aqui muitas vezes, né? Nossos pais, casal, que tem a dinâmica deles, tem os emaranhados deles, tem o sistema deles, tem o mundo próprio acontecendo aqui e por uma noite, por um dia, por 10 anos, 20 anos até agora, a que custo foi esse casal tá junto e te deu um sim. E a sua vida chegou até você. Aí o que acontece? Por muitas outras dinâmicas, né? O que você cresceu ouvindo, como foi a dinâmica de relacionamento nesse núcleo familiar, você cresce e você acredita que, em determinado momento, você sabe mais do que eles. E aí eu vou deixar a representação da criança ainda, tá? Imagina que seja você aqui adulto, só que com o seu eu criança ainda te governando. Você vai virar para esse homem, para essa mulher? Você adulto aí, né, com a sua criança aí governando dentro de você, vai virar para eles e falar assim, se vocês não fizeram direito. Vocês não sabem de nada. Mãe, você é fraca. Pai, você também não sabe de nada. Vocês acham que a vida vai virar para frente, ó? Isso aqui é a representação do futuro. Olha como é curioso. Vou virar aqui. Então, aqui, ó. Que seria o fluxo da vida, né? Essa criança aqui virar adulta, tomar o lugar dela e ir em direção ao futuro. Isso seria o ideal. Mas aí o que acontece? Se a pessoa não tem postura adulta, pressuposto para um relacionamento afetivo saudável, ela continua no eu criança e o futuro dela tá aqui. Aqui tá o mais. Aqui tá o futuro. Ela vira de costas e tá aqui. Você não sabe o que você tá fazendo. O relacionamento de vocês não presta. Mãe, você não sabe nada sobre ser mulher. Pai, você não sabe nada sobre ser homem. O que vocês acreditam que dá isso aqui? Isso aqui é uma imagem que representa fluidez para vocês? Seu futuro tá aqui. Você tá olhando para trás, tá apontando o dedo e tá julgando. Respondam para mim. Isso é uma imagem que para vocês representa a fluidez? Vamos lá, gente. Falei sem palestrinha. Vamos conversar comigo, hein? Ó, já fala aqui. Rejeição é meu valor repelente principal. Não faça isso comigo. É sério, vamos conversar porque é importante essas trocas. E é valioso porque a gente pode trocar e vocês podem conversar comigo agora. Depois vai ficar gravado e aí só caixinha. Aproveita um momento que é altamente fenomenológico, tá? As lives aqui eu tenho uma estrutura básica, mas o que acontece aqui é pleno campo. Então aproveitem essa oportunidade. Isso não é fluido. Essa pessoa aqui, ela tem relacionamentos afetivos terríveis, desafiadores. O dinheiro, se chegar, chega com muita dificuldade. Provavelmente ele não fique. E aí ela se sente, provavelmente, também muito cansada. Muito cansada mesmo, o tempo inteiro. E tem como? Se ela não reconhece a força da vida, do homem e da mulher, do relacionamento que deu origem a ela, como que a vida olha pra ela? Se ela olha pro pai e pra mãe e fala, o sim que vocês deram pra mim não é suficiente porque vocês não são suficientes, o casal que vocês são, pra mim não é suficiente, a vida vai pra falar, então também você não é. Porque se a sua fonte não é suficiente pra você não é suficiente, logo a vida não é suficiente. E aí vem sintoma. Sintoma atrás de sintoma. Aí vira e fala,
Poxa, Jéssica, de novo? A gente tá falando de relacionamento afetivo, você tá falando de pai e mãe de novo. Gente, a gente só tem lugar no mundo no momento que a gente tá no nosso lugar. A gente só tem condições de ir aqui, ó, pro futuro, pro mais, na medida em que a gente reconhece o lugar de onde a gente veio e que a gente está no nosso lugar, do lugar de onde a gente veio. Uma pessoa que tá aqui, ela se acha grandona, e, né? Aí eu vou trocar agora pra ela se acha grandona e ela se coloca aqui, ó, atrás do pai e da mãe. Como é que fica isso? Tá querendo ser mãe da mãe, tá querendo ser mãe do pai, se coloca maior que os avós, quer cuidar de um, ou vai chegar aqui, né, a dinâmica filhinha do papai, né? Vai afastar a mãe, fala que a mãe não é mulher suficiente pro pai, vai tomar o lugar aqui da mãe. Aí a mãe se afasta, ela toma o lugar aqui da mãe. E aí ela só relaciona só com homens que a gente, né, não vou falar fraco, que todo ser humano é forte. Mas tem a potencialidade de ser forte, né? E é forte em sua. Eu acredito que todo ser humano é forte. Às vezes é só não abrir o olho ainda. Eu tenho essa crença. Eu acredito muito nisso. Então, ela toma o lugar aí de esposa do pai, aí ela se relaciona com os homens pra brincar. Porque o lugar de homem já tá ali preenchido. Já tá ali. Então, aí ela vai pro mundo, aqui, pro futuro, e ela acha que ela fala... eu quero muito me relacionar, mas eu só me relaciono com homens, sabe? O cara não se posiciona, o cara não trabalha, sou eu que faço tudo, sou eu que vejo tudo. Sabe? Altamente, mulheres altamente executoras, que a gente fala altamente no seu masculino. Aí a gente coloca numa constelação, olha a desordem. Aí você fala pra ela, como é que você olha pra sua mãe? Minha mãe, sabe, achou... Sei lá, ela não tem muita força de vida, acho ela fraca, o relacionamento deles não foi legal, ela saía muito pra trabalhar. Olha o julgamento. E aí você realmente quer que você acha que você vai encontrar um relacionamento afetivo que leve para o mais com essa postura? Ou você vai repetir padrão de relacionamento até que talvez você caia numa live dessa e venha a ficha. Isso é desordem. Todos os nossos problemas, todos os nossos sintomas vêm por desordem. Desordem no sistema familiar. Porque se as 3 leis sistêmicas estão sendo observadas e a gente se mantém no nosso lugar, esse tipo de coisa não ocorre. Aí vem pra cá, ó, mamãe e papai no lugar deles, eu adulta aqui no meu, olhando pra vida. Querida, te quero. O problema é que a gente acha que tá aqui e tá aqui. Ou acha que tá aqui e tá aqui. Em pleno amor cego. Tá claro até o momento? O relacionamento afetivo do teu pai e da sua mãe diz respeito a eles. Não diz respeito a você. Única e exclusivamente a eles. A gente precisa se despedir dos nossos pais. Despedir de ter que ficar exigindo algo mais além do que já foi dado. Se seus pais só te deram a vida, eles já te deram tudo. A vida. Repete comigo. Os meus pais já me deram tudo. Eu estou viva. Eles me deram a vida. E mais do que isso, eu agradeço o sim que eles deram um para o outro e depois para mim. Você não tem como se dissociar disso. Relacionamento de pai e mãe, esse casamento, essa primeira base relacional, vocês não tem como se dissociar, gente. Isso é base nossa. Isso é raiz. Não tem como trocar pai e mãe. Vocês podem até chamar outras pessoas de pai e mãe. Mas no teu íntimo, seu inconsciente, aqueles 95% que ficam lá gritando pra você, né? Nas ações que você, que nem você fala pra vida que você quer um relacionamento afetivo saudável, que você quer prosperar, que você quer ter suas coisas, quer seu trabalho, sua casa, quer criar uma empresa, quer não sei o quê. Enquanto você tá nesse momento de olhar pra trás e falar, não foi o suficiente, isso não acontece. Você não tem condições de fazer isso aqui. Não tem força. Enquanto você nega quem te deu origem, a vida não pode fluir, porque você tá fora de lugar. E isso acontece com o relacionamento afetivo também. Então, por que é back to basics? Eu preciso ter consciência que, primeiro, se eu estou nessa posição infantil ainda de exigir algo dos meus pais, eu preciso me despedir dessa postura. Mas eu tive dores com a minha criança interior. Todo mundo tem criança interior. Psicologia junguiana já traz a questão do arquétipo da criança interior, né? Então, olhar para essa criança de vocês e reconhecer as dores delas e dizer que agora no seu eu adulto você dá conta do seu desafio.
que você já recebeu demais. Você já recebeu demais. E a partir disso, você faz uma escolha. Eu vou tomar a minha criança, eu cuido da minha criança, eu reconheço a grandeza do relacionamento dos meus pais como os meus pais e como a força do sim que eles deram um pro outro e depois pra mim e sigo para a vida. Então a gente precisa se despedir de querer exigir alguma coisa além do que já foi dado. Primeiro. Porque isso aqui, gente, é a nossa força. Tudo começa com pai e mãe. Se vocês observarem as 3 leis sistêmicas e se posicionarem dentro do sistema de vocês, do lugar de vocês, muita coisa já muda. Mas aí não toma por base o que eu tô falando, não. Experimenta, vive. Porque a filosofia sistêmica é sobre vida. Então não é sobre ficar ouvindo uma aula ou, né, aqui as nossas lives e tudo mais e não fazer nada a respeito. Porque aí assim você ainda tá no seu eu criança. Se você escuta algo, se você sente algo incomoda, mas você não faz nada a respeito. Lembra que a gente fala? Primeiro a gente decide, toma consciência, decide. Eu decido fazer algo diferente. Passa por um processo. Porque é fácil, gente. Se a gente passou a vida inteira numa dinâmica de deixar a nossa criança nos governar, de virar, apontar o dedo e querer ser mãe da nossa mãe, pai do nosso pai, de falar que as filhinhas do papai aí, de achar que é uma esposa melhor do que a própria mãe, os filhinhos da mamãe, de já serem casados com as mães e aí não terem espaço para assumir uma mulher, para ter uma mulher nas próprias vidas, a gente precisa de um orar e vigiar intenso, porque a nossa tendência é repetir padrão. E aí, se vocês observarem para trás, como que foi o padrão de relacionamento afetivo da família de vocês? Como que foi o relacionamento dos seus avós, por parte de mãe, por parte de pai? O que foi aprendido, né? O que a sua mãe aprendeu que era um relacionamento? O que teu pai aprendeu que era um relacionamento observando o vô e a avó? Ah, mas não teve, foi algo muito efêmero assim também, não, sabe? Minha avó e meu avô não tiveram relacionamento e tal. Aí vem e repete o padrão e você fica, nossa, coincidência, né? Aí vem aquelas 3 gerações, né? A avó não pôde, a mãe não pode, logo, por consequência, se você não abre teu olho, quem vai ser a próxima na fila que não vai poder? Certo? Tá chegando bem aí, gente? Me contem. Falem comigo. Tá dando pra entender a dinâmica? Ficou bom aqui explicando as imagens? Deu pra ver direitinho? E aí hoje eu vi uma frase que eu falei, cara, muito perfeito, né? A vida acontece onde está o nosso coração. Então, onde está a nossa atenção, está o nosso coração. Aonde é que está a sua atenção e o seu coração? Se o seu coração está olhando para trás, exigindo alguma coisa, julgando o relacionamento dos seus pais, julgando a origem da sua vida, o primeiro relacionamento que te deu origem, aonde você acha que vai estar a tua atenção e o teu coração? E, gente, sabe aquela história? Quando a gente vai receber uma visita que a gente quer muito, que a gente quer, nossa, eu tô esperando essa visita, sei lá, há muito tempo. Pense uma pessoa que vocês adoram, ou uma pessoa que seria, cara, projetem aí uma pessoa aí que seria vocês adorariam receber na casa de vocês. E vocês recebem com a casa desarrumada? Com, tipo, sujeira no chão, os negócios tudo jogado no lugar, tudo fora de ordem. Como é que é isso? Vocês recebem assim essa pessoa na casa de vocês? Ou quando vocês querem receber uma visita, vocês arrumam tudo? Porque o nosso lugar, o nosso coração, quando a gente tá querendo se relacionar afetivamente, a gente precisa arrumar a casa. O relacionamento afetivo, ele não é um lugar para você se nutrir no sentido de meu parceiro me completa. Seu parceiro não te completa. Se você entra num relacionamento afetivo falando isso, você já está entrando com um tanque vazio. E fica pesado demais para o outro. Porque é só sua fonte que é capaz de te nutrir e te completar. E é só a sua fonte aqui que é capaz de te dar o que você precisa para seguir com força aqui, ó.
para o futuro, olhando nos olhos da vida, olhando nos olhos do futuro e dizendo, agora eu te vejo. Porque a maior parte do tempo, a maioria das pessoas tá assim. O futuro quer. Lembra que eu falo para vocês? As bênçãos do sistema familiar estão disponíveis. A vida tá querendo dar alguma coisa para você, mas você quer receber da vida? Então, onde está o nosso... A vida acontece onde está o nosso coração. Aonde está o seu? Aonde está a sua atenção? Faz essa reflexão interna. Porque não se trata de responder para mim. Se trata para responder para vocês. De arrumar a casa interna de vocês. Para que vocês possam fazer esse movimento de entender que sim, tudo já foi recebido. E que foi do jeito que precisou ser. E que se teve violência, que se teve abuso, se teve qualquer situação de dor, faz parte às vezes da história, do sistema, do seu pai e da sua mãe, do destino deles. Então, para você não ter que ficar naquele movimento de amor cego, de eu por você, a gente precisa se colocar como pequeno diante dos nossos pais de toda a nossa origem, concordar com a realidade, porque quando a gente concorda com a realidade, a gente tem liberdade. Aceitar a realidade como é liberdade. Porque mediante aceitar a realidade, concordar com a realidade, que você tem a possibilidade de fazer um pouquinho diferente. Do seu lugar. Com o que é seu. Então você pode aí, de repente, abrir dentro do sistema de vocês um lugar para se relacionar efetivamente de um outro lugar, que não precise ter o registro ali, não precisa ser tão sofrido, não precisa ser pesado. Quem é que foi? Quem antes passou por tanta dor no relacionamento afetivo que você hoje carrega isso nos seus genes, no seu subconsciente? Quem antes? Então, todo esse movimento, gente, requer que a gente esteja muito atento, que a gente queira muito. E eu falo pra vocês com propriedade, porque indisponibilidade afetiva é um dos meus sintomas daqueles que eu agarrava, e ainda assim, se a gente não presta atenção, a gente volta para um padrão. Eu volto muito ali pro masculino, e se eu deixasse eu voltar muito pro masculino, eu volto pra minha posição de filhinha do papai, e aí eu não consigo exercer o meu feminino, que é a minha polaridade natural, aí eu fico cansada, aí eu atraio parceiros que não são tão posicionados como eu gostaria, e eu vou repetindo o padrão, porque afinal de contas, na minha família, as mulheres são todas fortes, altamente executoras, altamente racionais. Conexão com a emoção, meu Deus do céu, o que é isso? Nem sei, é de comer? Então olha quantos processos, mas o movimento principal é esse. Porque se eu aceito, se eu concordo, da onde eu vim, de como, do jeito que precisou ser, eu me libero para poder fazer um pouco diferente. E aí sim, em postura adulta, eu decido e passo por um processo que vai precisar que eu me implique nele. Não vai ser, estalei o dedo, ai, tá bom, então, agora já entendi e tal. Não, você passou, quanto tempo você passou num padrão? Vai ter volta e meia que você vai querer, vai virar ali. Aí vai virar de novo de costas e vai apontar o dedinho. Aí vai virar de novo de costas, vai querer assumir o lugar da mãe. Ou vai querer chutar o pai. Ou vai falar que não foi o suficiente. Aí sua mãe pode vir contar alguma coisa do relacionamento deles e você vai querer dar pitaco? Quantas nós, às vezes, não somos colocadas nesse lugar, né? Da parentalização. Então, de repente, os pais, porque eles têm as dinâmicas com os próprios pais, lembram? Então, humanos, imperfeitos, emaranhados da própria maneira, às vezes eles vêm e projetam nos filhos algo que eles deveriam ter tomado dos próprios pais. E a gente não tá aqui para julgar isso. Mas se eu, na minha postura adulta, sabendo qual é o meu lugar, que de pequena, em relação aos meus pais, se algo chega assim, a minha mãe de repente fala, vai reclamar alguma coisa do relacionamento, né? Ou o pai comenta alguma coisa, você fica... Entendi. Ao invés de, puxa vida, mãe, o pai fez isso com você, nossa, que absurdo, dá o troco. Não, agora você vai lá e faz tal coisa. Quem é você na fila do pão? Aí você vira de novo de costas e tá aqui, ó, repetindo o padrão. Isso vai ser automático? Não. Vai vir o primeiro pensamento? Vai. Aí você pega, você lembra dessa imagem, você lembra de você virando de frente pro futuro, respira bem fundo e fala show. Entendi. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito que tem esse desafio. Eu sinto muito que precisou ser assim.
Ah, mas você não vai falar nada? Mãe, pai, vocês são assim... Cara, vocês chegaram muito antes de mim, vocês são muito mais sábios, sabe? Eu não tenho nem tempo de vida pra falar qualquer coisa em relação. E vão saindo dessa posição. Porque acontece, quando a gente entra no nosso lugar dentro do nosso sistema, todo o restante precisa se reajustar, certo? Porque na hora que eu tomo um lugar dentro do sistema, o sistema é móvel. Então, todo o restante vai precisar se reajustar. Aí você vai ver que daqui a pouco as reclamações da sua mãe em relação ao seu pai pra você vão diminuindo. Porque ela vai ver que você não fala nada. E foi muito curioso, né, gente? Porque eu era a pessoa do pitaco. Peraí que tem uma pessoa aí do meu lado aqui. Fala, filha. Oi, gente. Participação especial. Vai lá no seu quartinho, vai. Que enquanto eu termino aqui, beleza? Pausa. Pra vocês respirarem, né? O assunto tá denso. Quanto mais excluímos, mais vai representar. Exatamente. Quanto mais você exclui, rejeita, critica, mais vai se fazer representar. Mas o sintoma, uma hora, vai esfregar na sua cara o quanto você tá fora de lugar. Então, é realmente pra vocês... Essa live é pra vocês perceberem qual é o lugar que eu tô. Por que é back to basics? A gente precisa estar no nosso lugar de adultos, né? De pequenos em relação aos nossos pais, querendo olhar pra frente, querendo olhar pra vida, pra conseguir construir qualquer outra coisa com outra pessoa, que vai vir com um sistema, que vai vir com os emaranhados dela, que vai vir com as questões dela. Então você precisa estar muito no seu eu. Porque senão você vai projetar no parceiro o que você não pegou do teu pai, o que você não supriu no teu pai, você não se nutriu no seu pai, ou o que você não se nutriu na sua mãe. Sabe aquelas pessoas que falam que quer relacionamento afetivo pra sentir segurança? Precisa sentir segurança no relacionamento afetivo. Quem procura segurança procura o colo da mãe. Porque é ali que a gente entende o que é segurança. É na mãe que a gente aprende a se relacionar. Ah, tá, então... Não, eu quero um relacionamento porque... eu preciso de alguém pra me completar. Já tá com o tanque vazio. Então, se você se preenche da onde você precisa se preencher... Porque a gente só consegue entrar num relacionamento afetivo saudável no momento em que a gente tá tão cheio da gente que a gente transborda. A gente transborda. Aí sabe, a gente vira aquela mulher magnética? Por quê? Eu já aprendi qual é o lugar da minha mãe no meu coração, qual é o lugar do meu pai, eu já concordei com o relacionamento deles como foi. Aí eu aprendi a olhar pro feminino da minha mãe e falar, eu tomo o feminino do que vem de você, do jeito que vem de você. Porque o nosso problema também é que a gente não quer só o que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente quer o amor do jeito que a gente quer, dos nossos pais. A gente quer o feminino, quer aprender o feminino do jeito que quer. Aí vem a pessoa e fala que, 5 passos para a sedução, 5 passos, não sei o quê. Não é 5 passos, gente. É buraco mais embaixo. É onde a gente aprende, assim, a base de tudo. Então você virar pra tua mãe e falar, eu honro, reverencio o feminino que vem de você. Ah, mas minha mãe não é aquela que fica super feminina, que se veste, que não sei o que, perfumes e maquiagens. Ainda assim, é a fonte do seu feminino. E aí não adianta nada você fazer curso aí de técnica de sedução, de querer fazer sobre comportamento do feminino e tudo mais, porque isso não vai ter base. Isso não vai ter alicerce, sabe? Não tem aonde se estruturar. Não tem. Porque se você não reconhece o feminino da onde você veio, da onde você aprendeu, nada, não adianta você querer com comportamento. O comportamento vai embora. Passou, o comportamento vai embora. Então, se olhar pra tua mãe, eu honro, eu reverencio. E eu concordo, e eu aceito, e eu tomo. Não só a vida, o feminino que vem de você. E assim eu consigo ir pra vida com o meu feminino. E o masculino que eu aprendo do meu pai é a minha ferramenta pra eu ir pra vida, pra eu conquistar, pra eu botar meus projetos pra andar. Porque dentro do relacionamento, as mulheres precisam estar na sua polaridade feminina e os homens na sua polaridade masculina. Porque tudo se exprime como polaridade. Ah, mas eu não ligo de ser a mais executora do relacionamento, de estar na minha polaridade masculina. Tá tudo bem, gente. Isso aqui a gente fala... Se não faz sentido pra você, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas a maioria das mulheres estão muito cansadas. A maioria das mulheres querem um homem muito bem posicionado. Mas, para isso, passos antes. Se nutre da sua fonte, se nutre de você, olha pra dentro. Primeiro a gente precisa olhar pra dentro pra se
rearranjar, arrumar a bagunça interna, entender nosso lugar, entender as nossas dores, para depois ir para fora com força. Para daí sim olhar nos olhos da vida e chegar aqui, ter a possibilidade de ter um parceiro, né? Um homem que vai chegar aqui e que você vai conseguir olhar no olho. E que aí sim você vai conseguir olhar no olho e vai falar, agora eu te vejo. Mas são passos que a gente vai dando. Então, o convite é: aonde está o coração e a atenção de vocês? Perceba, reflete, olha, sente. Sente, pega essa pergunta que eu falei pra vocês. Se eu falar pra vocês como é que vocês olham pro relacionamento afetivo do pai e da mãe de vocês, perceba qual é a resposta. E se for uma resposta de julgamento, recomendo que façam realmente uma humildação. A gente precisa descer do lustre. A gente não é tão importante assim. Tá todo mundo muito humano, muito imperfeito, muito no próprio processo. Então, se você ainda olha com julgamento pro relacionamento dos seus pais, perceba o quanto você não repete o padrão de relacionamento na sua vida. Qual é o tipo de parceiro que você atrai? Ou de parceira? Qual é o tipo de relacionamento que se repete? Quais são as causas dos términos? A gente vai falar de ex lá pra frente. E aí é muito curioso, porque as pessoas ficam doidas, né, quando a gente fala de ex. E aí, todas as lives que eu tô falando pra vocês, eu recomendo sempre que vocês venham com um copo realmente meio cheio, né? Porque sagitariana não vê copo meio vazio, gente. A gente vê sempre meio cheio, o negócio é sempre por mais. Então, venham realmente com um copo aí meio cheio pra absorver novas perspectivas sobre quem já passou. Porque é importante. Enquanto, de novo, né, como a Gra bem falou aqui, quanto mais a gente exclui, mais faz se representar, todos precisam ter um lugar. Todos. A sua ancestralidade e quem já passou pela sua história. Certo, meus bens? Ficou claro? Meu desejo é que vocês olhem para a vida, para que vocês aí consigam se relacionar de forma afetiva e saudável, porque sim, isso existe. É bem possível, tá? O nosso grande problema mora que a gente quer ser grande aonde a gente precisa ser pequeno. E às vezes a gente quer ser pequeno aonde a gente precisa se colocar grande. Então, se você tem seus filhos e você se acha maior que os seus pais, provavelmente você tá muito pequeno onde você precisa ser grande. Porque aonde você precisa ser pequeno, você tá grande. Então, inversão de ordem sempre gera emaranhamento. Certo? Ficou claro, meus bens? Digam pra mim. Quero que vocês fiquem com essa imagem. Essa imagem que resolve. Essa imagem que ajuda. Essa imagem que leva pro mais. Mas para essa imagem fazer sentido, no coração, precisa querer sair de posturas de importância, precisa querer largar a mão de ser arrogante, tá? Precisa descer do lustre, como diz a Ana, uma das minhas mentoras. Certo? Digam pra mim, fez sentido? Querem cartinha pra gente terminar? É isso, meus bens. Onde está o nosso coração e a nossa atenção, né? Se é no nosso eu adulto, se é no nosso eu criança, se é julgando, né? E relacionamento afetivo é uma das bases do nosso desenvolvimento pleno adulto. Foi como a gente iniciou a live, né? É onde a gente sai de ser criança e vai para o mundo se relacionar de forma trocando com o outro. E foi muito legal porque muitas pessoas responderam também que relacionamento é troca. E é troca. E é intuitivo? Alguma coisa do que eu falei aqui pra vocês é intuitiva? Contem pra mim. Alguma coisa é intuitiva? Não. Ninguém para pra pensar nisso. A gente às vezes fica repetindo só o que as pessoas falam. Ah, eu quero um relacionamento afetivo saudável, quero um relacionamento afetivo saudável. Tá, mas como é que chega nisso? Não é nos 5 passos. Não é nas técnicas de sedução. Porque não sei se vocês já perceberam, né? Que fala que o começo do relacionamento é sempre uma maravilha, depois desanda. Não é que no começo é uma maravilha, porque no começo a gente quer mostrar o melhor pro outro. Só que conforme o tempo passa, as dinâmicas aparecem. Elas aparecem. E relacionamento afetivo e filhos são os 2 grandes espelhos pra gente ver onde é que a gente precisa olhar. Mas ainda tem pano pra manga, eu acho que hoje já deu, né, gente? Acho que hoje já dá pra dormir com a cabeça
reflexiva. Não vou falar de cabeça quente porque eu não gosto desse termo. Mas já dá pra dormir reflexiva. E eu tô... Tem amor represado nesse campo aqui. Jesus Cristo. Percebam o quanto vocês conseguem se colocar no lugar de olhar pro pai de vocês, pra mãe de vocês e se permitir amá-los da forma que eles são. Do jeitinho que eles são. Porque quando a gente tá no nosso eu criança, a gente tá olhando para as nossas dores. Sabe aquela criança quando fica muito longe dos pais e aí quando o pai e a mãe chega, rejeita o pai e a mãe porque ela tá com tanta dor, porque ela acha que ela foi abandonada, que ela ama muito aquele ser, mas ela não consegue chegar perto porque a dor dela é maior. Então permitam amar, vocês amarem os pais de vocês do jeitinho que eles são. E aprender a olhar para a história deles e ver força. E aprender a ver a abundância que existe na história de vocês, na história dos pais de vocês, no relacionamento afetivo dos pais de vocês. A gente tem sempre a opção de a gente enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, ou você vai enxergar o que deu errado, ou você vai enxergar o que deu muito certo. Só que o que vai te nutrir mais? O que você vai beber? Do que você está se alimentando? Lembra que eu falo? Se puder escolher, seja um elo de entendimento e de amor. Não dá mais tempo, gente. Tempo é vida, não dá mais tempo. Lógico que tem pessoas que não vão poder. Lógico que existe um emaranhamento e existem sistemas que realmente são muito herméticos. Existem. Mas se você tá aqui hoje comigo, se essa informação chegou pra você depois, essa live chegou pra você depois, provavelmente você tenha um caminho de solução. Basta querer. E amem. Permitam-se amar os pais de vocês. Não sei se isso vai fazer sentido pra alguém, mas eu senti de falar. Permitam se colocar pequenos e dizer eu amo vocês, do jeitinho que vocês são. E eu concordo com o relacionamento de vocês, porque se não fosse esse sim que vocês disseram um pro outro, eu não estaria aqui. Certo? Sem mais delongas. A pessoa que adora se despedir da live e continuar falando, né, gente? Ai, campo é maravilhoso, eu amo. Eu vou postar uma frase agora lá. Essa frase que eu falei pra vocês da atenção. Onde tá a nossa atenção está o nosso coração. E aí eu gostaria que vocês fossem lá e comentassem pra mim, respondessem pra mim qual foi o maior, assim, aprendizado que vocês tiveram hoje. Qual foi a maior ficha que caiu. Tá bom? Pode ser? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. O que foi que a gente falou basicamente hoje? Isso é pertencimento. Estamos todos conectados por uma teia invisível. E aonde você quer estar nesse rolê? Fora de ordem? Ou olhando para a vida, para frente? Se a vida te desse um presente hoje, você estava pronta para receber? Mas vai precisar de postura. Vai precisar de processo. E vai precisar largar a mão de posturas arrogantes. Você tá pronta? Meus amores, obrigada pela presença de vocês. Eu espero que chegue essa mensagem com muito carinho. Com muito carinho, com muito respeito, com muita amorosidade que eu trago, tudo que eu trago aqui pra vocês. De um lugar muito humilde. De uma pessoa que já passou por alguns processos. Já entendeu algumas coisas, mas também segue no seu próprio processo. Então a gente vai todo mundo junto. Exatamente, tinha que ser. E aí aquele vídeo que eu postei hoje, né, de manhã, você já parou pra pensar que se dos seus milhões de ancestrais, se qualquer coisa tivesse saído diferente, qualquer coisa, você não poderia nem ter nascido, cara. Aí você não teria teus filhos, você não teria tua existência, aí você olha pra tua vida e fala, mas tá dando um monte de coisa errada. Mas se você está em um momento que as coisas estão dando errado agora, perceba se não é a vida te chamando pra acordar, porque a vida sacode a gente. Às vezes a vida sacode a gente, é que a gente é teimoso, às vezes a gente tá na postura criança, a gente quer bater o pé e a gente não quer acordar. Mas a vida dá sinais, ela dá indícios. Então é tudo uma questão de escolha, sempre, né? Sempre é uma questão de escolha. Certo, meus bens? Vou deixar a live salva. Na próxima semana, então, voltamos falando aí também de
gestão emocional e inteligência emocional. Então, hoje, falamos sobre pai e mãe, nosso olhar para o relacionamento afetivo dos nossos pais, nosso lugar em tudo isso, sobre o nosso eu criança, sobre o concordar, sobre a nossa postura, para daí, neste lugar, adulto, autorresponsável, com quem quer olhar para frente, quer olhar para o futuro, que se coloca pronta, transbordante do amor do pai e da mãe, de toda a sua ancestralidade, começa a caminhar para um desenvolvimento adulto do seu eu emocional e incluindo aí quem já passou pela história, os ex, até a gente chegar no pilar do relacionamento afetivo saudável, tá? Que temos que ajeitar a casa, aprender muitas coisas, aprender a sair de posturas, de padrões, para construir algo novo se a gente quer caminhar para o mais, certo? Então, um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. Espero que tenha feito sentido e a gente continua conversando nas caixinhas. Vocês podem me mandar direct que estou a serviço aqui. Um beijo, meus bens. Boa noite.